Na semana passada, o pastor Johnny iniciou aí uma série, né? Nós vamos falar esses 2 meses sobre Colossenses. E o pastor Johnny fez um resumo na semana passada do que será, né, ministrado aqui. Pelo que ele leu, pelo que ele entendeu, nós somos uma geração privilegiada, né? E serão 9 mensagens, e eu tenho a missão hoje de trazer uma mensagem para vocês, baseada em Colossenses 1, de 13 a 23, que tem a ver com o que Jesus fez por nós, né? O nome da mensagem é Cristo e sua obra, tudo para nos reconciliar. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo. Não se distraia, fique atento. Guarda o cachorro, viu, gente? Não fica saindo da sala toda hora. Senta aí. Preste atenção no que Deus vai falar com você essa noite. Amém? Então, abra a sua Bíblia comigo aí. Lá em Colossenses 1, de 13 a 23. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, fonte, origem, o controle do corpo, que é a igreja, o fundador da igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja, aquele que sustenta, dirige e protege a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e plenitude da divindade, e todos os atributos divinos residem em Cristo, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de toda e qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o Evangelho do qual eu, Flávia, me tornei ministra. Aleluias. Eu quero falar para vocês sobre reconciliação. Eu vou ficar lendo aqui um pouco para eu não perder. A palavra reconciliação significa mudar de inimizade para amizade. É se conciliar de novo. Implica na restituição de um estado do qual a pessoa se separou e faz uma reviravolta, ou seja, é colocar algo de volta à sua devida ordem. E como lemos, o Pai confiou ao Filho essa fundamental obra de reconciliação, com o Senhor Jesus fazendo este papel de mediador entre o homem e Deus. E nessa obra, alguns aspectos são muito relevantes. Em primeiro lugar, há uma profunda necessidade de reconciliação entre o homem e Deus.
Eu preciso de um Messias. Eu preciso de alguém para me salvar. E você também. Nós necessitamos de um Messias. O homem não está em paz com Deus desde que o pecado o afastou do Senhor no Éden. Pois Deus não pode conviver com o pecado. Como o homem tornou-se inimigo de Deus e rebelde contra o seu Criador, sua alma está sem descanso, perturbada, solitária e vazia. Longe de Deus, o homem se torna sem direção, sem propósito. Distante de Deus, o homem não está em paz, pois nem experimenta a paz de Deus e nem conhece o Deus da paz, porque ele está separado daquele que o criou. Porque no jardim, quando Adão resolveu pecar, Adão se separou do pai. E quando ele se separou do pai, ele também se separou de Eva. Porque imediatamente ele começou a ter problema com a Eva. Quando ele foi induzido ou comeu por vontade própria o fruto. E Deus perguntou para ele: Adão, cadê você? Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Deus perguntou para ele: Adão, cadê você? Por que Deus fez essa pergunta? Porque Adão saiu da posição dele de filho. Adão saiu daquele lugar onde tinha tudo, onde tudo era pleno, onde tudo era completo. E virou inimigo de Deus no coração dele. É muito importante que se diga que foi Deus e não o homem que tomou a iniciativa de se reconciliar, pois ele tem a natureza graciosamente perdoadora e ama a sua criação. Notemos que no Novo Testamento nunca fala de Deus se reconciliar com o homem, mas fala dos homens serem reconciliados com Deus. A atitude de Deus com os homens foi sempre e incessantemente de amor, pois Ele é o próprio amor. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo, mesmo a gente errando, mesmo o erro sendo nosso. Isso não é lindo, gente? Isso não é sobrenatural, porque não foi Deus que errou. Inclusive, Deus deu a direção para Adão. Você pode comer desse fruto, você pode comer aqui, você pode comer ali. Aqui você não pode comer. E ele foi lá, desobedeceu e comeu. E a culpa é de Adão, não é de Deus. Mas mesmo assim, em todo o tempo, o nosso Deus busca se reconciliar conosco. O homem, ele é o próprio amor. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo, mesmo o erro sendo nosso. Não é o homem que busca Deus, mas é Deus que busca o homem. Disse o apóstolo Paulo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 5:18. Não foi o sacrifício de Cristo que amoleceu e mudou o coração de Deus. Antes, a cruz foi o resultado do seu amor. Pois ali ele entregou o seu filho no lugar dos pecadores que se afastaram dele. Na cruz de Cristo, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor ao pecador. O amor de Deus é imutável, incondicional, é sacrificial. O sangue de Cristo é a fonte da reconciliação. Nós não fomos reconciliados com Deus por meio da vida de Cristo. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo no nosso lugar. A fonte é a cruz de Cristo. Sabem, queridos, o mundo fala que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é verdade. Pois a religião, a ciência, o homem e suas obras e crenças nunca vão poder nos religar a Deus. Nunca.
Nada, rigorosamente nada, pode nos religar a Deus, a não ser Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só passando por Ele, que é a porta, nós chegaremos ao Pai. Na cruz, Deus puniu nossos pecados em seu Filho inocente. Recebeu culpa no nosso lugar. A cruz ocupa um lugar central no Evangelho. Está lá em 1 Coríntios de 1 a 21 e 23. Ela revela tanto a justiça quanto o amor de Deus. Então precisamos saber que Deus é justo porque puniu nossos pecados, mas também é amor porque nos deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E essa reconciliação, essa cruz, esse sangue derramado, influencia totalmente a minha vida e a sua. Essa reconciliação, ela tem que causar em nós alguma coisa, né? Ela mexe, ela atua no nosso passado, ela atua no nosso presente e ela vai atuar no nosso futuro. Depois de termos aceito Jesus como nosso Salvador, temos paz com Deus, pois nossos pecados Ele não se lembra mais. Está lá em Hebreus 10:16. E vejam, essa paz é mais do que uma conciliação, do que não ter mais treta com Deus. Tem um conteúdo positivo e aponta para a presença de bênçãos na nossa vida, bênçãos espirituais. O pecado traz maldição, mas a redenção traz bênção. Pois nossa relação com Deus foi restaurada. Não há mais barreira entre nós e Deus. Está em Romanos 5:1. Nós fomos justificados e a inimizade foi tirada. O muro foi quebrado, o véu foi rasgado e a condenação foi cancelada. Também está em Romanos 8:1. Por isso, em Jesus estamos quites com a lei e com a justiça de Deus. Toda a justiça de Cristo foi imputada a nós. E por isso agora temos paz com Deus. Gente, isso é sobrenatural. É muito amor envolvido nessa história. Fomos perdoados, reconciliados, jovens. Você entende que fomos perdoados e por isso nós somos reconciliados com Ele. Quanto ao nosso presente, Deus não apenas nos reconciliou consigo por meio de Cristo, mas nos disponibilizou uma nova vida. Logo, eu sou reconciliado, eu tenho nova vida. Mas nos reconciliou para quê, Flavinha? Para que eu fui reconciliado com Deus? Só para ficar de bem com Ele? Só para viver em paz? Não. Queridos, é preciso que eu e você entendamos nessa noite que a finalidade da reconciliação é, primeiro, aceitarmos essa reconciliação chamada Jesus. E depois temos uma vida de santidade, isto é, uma vida de aversão ao pecado, de conversão. Pois foi este mesmo pecado que nos separou de Deus. Logo precisamos largar o pecado e aceitar Jesus. Debaixo do sangue de Jesus nós somos inculpáveis. Somos irrepreensíveis e sem acusação. Toda iniquidade foi lançada sobre o Filho perfeito. Está lá em Isaías 53:6. A inimizade virou amizade com Deus. Por isso, não ande como se não fosse perdoado. Ou como se fosse obrigado a pecar o tempo todo. Você ganhou liberdade dessas coisas. Eu ganhei liberdade dessas coisas. Agora existe sobre você a graça para te capacitar nas provações e te dar escape no Senhor das tentações. Queridos,
Você não é obrigado mais a pecar. Você não é obrigado mais a ser escravo do pecado. Você não é obrigado mais a ter pecado de estimação. Existe uma graça sobre você que te capacita a vencer as suas lutas. Não dê desculpa para pecar. Não viva pecando dizendo que você é fraco, porque não é na tua força, é na força da graça que foi liberada sobre você, que te capacita a vencer as suas lutas. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Foi por isso que Ele religou a gente, para que a gente possa viver em santidade. Precisamos ser santos hoje, não é amanhã. Ah, Flavinha, eu estou muito novo ainda, eu vou curtir a minha vida, entendeu? Quando eu tiver mais velho, eu me preocupo com essa história de ser santo. Não desperdice a sua juventude, se destruindo, destruindo a sua vida, destruindo a sua história, dificultando a sua vida. Esse é o tempo. Foi na cruz, Jesus se deu na cruz para esse tempo. Para você ser bênção, para você revelar Jesus por onde você passar. Na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, seja onde for, no seu trabalho. Pare de dar desculpas. Queridos, a gente está vivendo um tempo que não dá mais para a gente ficar com mimimi, com desculpinha. Ah, Flavinho, eu não consigo. Não. Cara, você tem que se reconectar com Ele. Você tem que passar tempo com Ele. Você tem que ficar com Ele, porque aí você vai ficar parecido com Ele. Seu caráter vai ser moldado. O seu jeito de ser vai ser moldado. Antes o mundo te tocava nas tuas emoções, tocava nos teus desejos, tocava na sua vida, mas com Jesus, você olhando para Ele, vivendo dele, vivendo da videira verdadeira, conectado nele, você não vai ser afligido com essas coisas com tanta pressão. A reconciliação, ela corrige uma alienação, sabe, passada. Oferece-nos bênção, presentes e garante-nos a glorificação futura. Manja aqueles X-Men, agente glorificado, vai ser tipo aquilo entrando na parede, só que uma luz melhor. A esperança do Evangelho é a esperança da glória. A esperança do Evangelho é a bendita esperança da volta do Senhor. Você tem que amar esse dia. Seu coração não tem que estar nas coisas da terra. Você não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Nós estamos aqui a passagem. O meu pensamento está nas coisas do alto. O meu pensamento está no que é eterno. Você precisa se reconectar. Eu acho que esse tempo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tempo de pandemia, onde Deus permitiu que tudo parasse. Sabe que a gente está preso à musiquinha, à fumaça, à cadeira, ao ar-condicionado. Jesus parou tudo mesmo. Parou, sabe por quê? Porque o centro é Ele, não é a estrutura. Não vai ser estrutura, não vai ser pastor, não vai ser líder, não vai ser ninguém que vai morrer na cruz por você. Foi Jesus que morreu. Então a sua devoção tem que ser a Ele e não as coisas desse mundo. A estrutura faz parte, a igreja faz parte. A igreja é do Senhor. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, nos dons. A gente liga o nosso propósito ao microfone, a um púlpito. Não é isso. Não é isso. O nosso propósito é adorar ao Senhor e outra coisa, revelar a Ele por onde eu passar. É na minha casa eu preciso revelar a Deus. Não adianta eu ser bonitinho na igreja e na minha casa eu trato os meus pais mal, com falta de respeito. Eu não falo com meu irmão, eu não arrumo a minha cama. Eu vou falar uma coisa, querido, aonde Jesus anda, aonde Ele entra, é transformado. Você não pode dizer que você é reconciliado com a cruz, que você é reconciliado com o Pai, quando você não tem nada dele. É estranho. É estranho eu dizer que sou reconciliado com o Pai e eu sou mal educado.
Eu não tenho caráter, eu minto, eu engano. E eu estou falando de coisas básicas. O meu pai não tem esse caráter. O caráter do nosso pai é santo, é puro, é verdadeiro. E é esse caráter que ele quer forjar em mim e você, na nossa vida. A reconciliação com Deus não é uma licença para pecar, mas um motivo solene para vivermos mais apegados ao Evangelho, gente. Os reconciliados com Deus declaram guerra contra o pecado e ficam irados quando pecam. Não estou falando, querido, de você errar ali, errar aqui, nós ainda vamos errar. Mas não tenha pecado de estimação. Não caia sempre na mesma coisa. Tem alguma coisa errada. A nossa vida com Deus é igual um videogame. Sabe? Ela muda de fase. A gente precisa mudar de fase. Aquilo que eu fazia eu já não faço mais. Eu já mudei. Aquilo eu já não faço mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. E a vida vai evoluindo com Cristo. Só que eu não consigo deixar de fazer aquelas coisas que eu já fazia há muito tempo. Tem alguma coisa errada com a gente, True Life. Tem alguma coisa errada, a gente precisa vencer essas coisas. Nós já temos, Jesus já fez, cara, ele já pagou o preço. Agora você precisa de um posicionamento. O diabo vai te perturbar? Vai, porque essa é a missão dele. Desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe o que o diabo veio fazer. Matar, roubar e destruir. Só que muitas vezes o diabo não está tendo trabalho com a gente. A gente está fazendo o trabalho dele, por nossa conta. A reconciliação é a transição do império das trevas para o reino da luz. É da escravidão para a liberdade. Logo eu não posso ser escravo. Novamente eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo veio, para a minha liberdade. Foi para isso que Ele me chamou. Do pecado para a santidade, da morte para a vida. Paulo fala de evidências da reconciliação. A firmeza da fé no Evangelho. O salvo não é como um caniço agitado pelo vento. Ele não é como uma palha que o vento dispersa. Suas bases estão plantadas de verdade no verdadeiro e único fundamento que é Cristo. A rocha está que é Cristo, que é a rocha. Temos que ser firmes e constantes. Os que se afastam daquele que é o único capaz de salvar não devem se enganar, pensando que a fé do passado lhe garantirá automaticamente o futuro. Sabe por quê, gente? Pois o que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar até onde Deus planeja. A vida é como uma maratona. Se você quer mais de Deus, se você quer viver o propósito de Deus, você vai ter que dar um pouco mais. Outra evidência muito importante da reconciliação. Eu reconciliado, eu quero falar do meu pai para todo mundo. Ah, Flavinha, eu quero fazer uma missão, eu vou largar tudo. Eu quero, sei lá, eu quero juntar 30 mil pessoas num estádio. Amém, querido. Só que a nossa missão é revelar Jesus primeiro dentro da nossa casa. Quando eu sou reconciliado com o Pai, quando eu de fato recebi o sangue de Jesus, cara, eu tenho que mudar e eu tenho que falar de Jesus na pet shop. Eu tenho que falar de Jesus onde eu vou cortar o cabelo. Eu tenho que falar de Jesus para os caras do skate. Eu tenho que falar de Jesus para todo mundo. Isso não pode ficar guardado em mim. O nosso posicionamento hoje precisa ser radical. A reconciliação liberou a graça que nos religou, salvou e que nos capacitou.
Você e eu precisamos escolher a quem pertencemos. E não podemos dizer que não conseguimos, pois a parte mais importante disso tudo Jesus já fez. Deixa eu falar uma coisa para você. O céu é real, mas o inferno também é. Valorize a reconciliação, desfrute dos benefícios dela. Viva como quem é reconciliado e não como alguém órfão, distante e separado do amor do Pai. Como eu falei para vocês, eu acho que essa quarentena aí, sabe? Essa parada que a gente precisou dar, é para a gente voltar. A igreja precisa se reconciliar de novo, gente. É urgente. A gente estava muito distraído num monte de coisa. E Jesus foi deixando de ser o centro, ele foi ficando aqui no canto, igual esse vaso. E o resto, tudo tomando o lugar dele. Foi necessário parar. Foi permitido por ele, eu creio totalmente nisso. Nós temos livre arbítrio para escolher viver esse pouco de tempo que a gente ainda tem. De forma sobrenatural. E por onde passarmos, que Jesus seja visto em nós. Sem que a gente precise falar até. Se for necessário, a gente fala. É urgente voltarmos para esse relacionamento com o Pai. Muitos de nós estamos desviados, vivendo a influência desse mundo, pois o mundo toca no nosso caráter, toca nas nossas emoções, toca nas nossas convicções. Sem deixarmos, ele vai tocando na gente. Não precisamos de cura de doenças emocionais, de doenças do corpo. Não precisamos nem de dinheiro. Flavinha, você está ficando doida? Não estou. Pois a nossa necessidade básica neste momento é o perdão. A nossa necessidade primária neste momento é um relacionamento profundo com Deus. Não é o que você está pensando aí como problema, não é. A sua necessidade e a minha necessidade, Deus está falando. Meu filho, a desobediência do jardim do Éden sai hoje do seu coração. A sua necessidade agora, a minha necessidade, é tirar do nosso coração a inimizade com Deus e se voltar para Ele. Eu tenho inimizade com Deus quando Ele não é prioridade na minha vida. Quando os meus olhos se voltam totalmente para outras coisas. Quando eu vivo como quem é órfão, como quem não tem esperança, como quem não tem um pai. Eu vivo, o meu casamento é um inferno, a minha relação em casa é um inferno. Eu estou me separando mesmo eu sendo crente. Eu não respeito ninguém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Adão pecou, ele no jardim pecou, imediatamente ele virou inimigo de Deus e inimigo de Eva. Vocês acham que a gente está vivendo essa guerra de valores e de um monte de coisa? Por quê? O mundo precisa de Deus. E eu e você que somos reconciliados com Ele, nós precisamos falar. Vocês precisam de Deus. Vocês não precisam da ciência. Vocês não precisam de religião. Vocês precisam de um Deus que dá vida e vida em abundância e vida verdadeira. Que tira do nosso coração a ambição, o orgulho, a soberba. Eu preciso de Deus. Eu precisei ser salva. Eu preciso ser salva. Porque em mim não tem nada bom. Não existe nada bom em mim. Tudo de bom que tem em mim veio dele. Quando eu me reconcilio com Ele. Você não é bom. Esquece isso. Você não é bom.
Esquece essa história que você é o melhor, que você lidera melhor, que você é mais bonito, que você é mais aquilo. Se não fosse Jesus na minha vida e na sua, a gente ia direto para o inferno abraçado, todo mundo. Não ia sobrar um. Eu preciso de Deus e você precisa de Deus. E é urgente, gente, é urgente. Jesus, Ele tem uma pessoa reconciliada com o Pai. Ela é tão dependente. Ela é dependente, sabe? Ela quer fazer o que o Pai manda. Eu estava assistindo aquela série lá de Jesus. E eu fiquei tão tocada. Maratonei a série, fui dormir 5 horas da manhã vários dias. E eu fiquei tão tocada porque todas as frases de Jesus não tinha nada a ver com Ele, mesmo Ele sendo Deus. 100% homem, 100% Deus. Sabe, mesmo Ele tendo poder, mesmo Ele sendo tudo em todos. Ele falava essas coisas o tempo todo. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. O meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo. Está lá em João 5,30. Eu não aceito glória dos homens. A glória dos homens fala do Satanás para roubar o nosso foco. Porque ele fez isso no deserto com Jesus. Ele queria que Jesus se achasse. Ele queria que Jesus usasse os poderes dele, de Deus. E Jesus não entrou na dele. Porque minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Pois desci do céu não para fazer a minha própria vontade. O meu ensino não é meu, vem do Pai. Não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Eu não procuro a minha própria glória. Jesus o tempo todo falava essas coisas. Não tem a ver com você. Estamos numa cultura que o homem é o centro de adoração. Adora pastor, adora cantor, adora a igreja, adora tudo. Adora roupa, adora coisas materiais. E o homem tem que ser, o homem é o centro, o homem não é o centro, nunca foi e nunca vai ser. Esse não é um tempo apenas de bênçãos. Quantas vezes, quantos congressos, quantos não sei o que, se fala daqui, não faça assim, você não pode agir assim, você não pode mentir. O tempo todo ensinando o que você precisa fazer. Só que a gente precisa de um congresso, sabe de quê, gente? De arrependimento, chorando uma semana, de manhã, de tarde e de noite. Um congresso de reconciliação com a cruz. Um congresso de se converter de novo. Porque você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. A gente precisa de um congresso, de ensinar a gente na prática. A teoria todo mundo sabe, a gente está com a cabeça desse tamanho. Somos doutorados em Bíblia. Sabemos tudo que a Bíblia tem, mas não praticamos nada do que ela fala. Não é tempo daquele evangelho adaptável, da cruz anatômica que eu tiro. Solto meu braço, dou uma descidinha da cruz, faço o que eu quero, depois eu subo na cruz de novo. Não é, gente. Não é mais esse tempo. Jesus está voltando. Precisamos voltar lá na reconciliação e viver tudo que a reconciliação nos garantiu. Senão estamos jogando o amor e a justiça de Deus fora. E estamos retornando para o mesmo lugar de antes. De separados. De inimigos. Entenda uma coisa, eu e você só vamos ser perfeitos se nós andarmos com o Pai. Ele fala assim, ó,
Você só vai ser perfeito se andar com o Pai, reconciliado com Ele. Como Ele disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você tem que entender que ser perfeito não tem a ver com live, tá? Não tem a ver com congresso, não tem a ver com oba-oba. Tem a ver com andar na presença dEle, fazer questão da presença dEle. Cara, Jesus estava lá no meio da multidão, curando a maior galera. Do nada ele parava e falava assim, cara, eu vou ter um tempo com meu Pai. E ele ficava às vezes o dia inteiro. Às vezes ele ficava a noite toda com a cara no pó. Várias vezes ele fazia isso. A gente viu na Bíblia, a gente viu na série. Ele largava todo mundo, ele ficava sem comer. Porque a comida e a bebida dele é a vontade do Pai. Agora eu te pergunto, jovem de Jesus, como você vai fazer a vontade do Pai se você não se relaciona com Ele, se você não tem intimidade com Ele, se você não tem vontade de estar na presença dEle, se você não tem vontade de devorar a palavra dEle? Se você não tem vontade de agradar a Ele, como vai ser isso? Você está se enganando. Estamos enganados. Estamos enganados. Eu queria contar um testemunho para vocês que ministrou muito no meu coração. Há um tempo atrás, a gente levanta domingo, as crianças sempre vão para o nosso quarto, os dois. A gente fica lá na cama, tipo, fazendo um ninho para depois levantar. E aí eu falei assim, nossa, Benício, você tá a cara do seu pai. Inclusive, você tá falando igual, você tá o seu pai todinho, impressionante. Aí ele abriu um sorriso assim, lindo para mim, quando eu falei que ele era parecido com o Roberto. E aí o Roberto falou assim, parecido comigo não, ele não é meu filho. Falou brincando. Gente, quando o Roberto falou isso para o Benício, essa criança chorou, pulou assim as lágrimas do olho dele. E ele falou, eu sou seu filho sim, eu pareço com você, você que me ensina as coisas, a mamãe falou que eu falo igual a você. Para com isso. E mesmo que eu não tivesse saído da barriga da mamãe, eu sou seu filho, porque é você que cuida de mim. Você ora quando eu vou dormir. Você que cuida de mim. Ele agarrou nas pernas do Roberto, desesperado. Eu e o Roberto ficamos constrangidos. O Roberto pegou ele assim, falou, filho, perdão, papai só estava brincando. E ele agarrou na perna do pai dele e falou, eu sou seu filho sim. E o Roberto falou, filho, você é meu filho. Depois a gente foi para a sala orar, o Roberto pediu perdão a Deus, pediu perdão a ele, porque a gente viu que ele ficou muito sentido. E o Espírito Santo falou para mim, é isso que eu quero, é esse desespero. É esse desespero. Eu sou sim filho de Deus, eu amo Jesus, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de me posicionar, eu não tenho vergonha de falar o que o meu pai fala, eu não tenho vergonha de ser o que o meu pai quer que eu seja. Eu vou ser virgem sim, eu vou ser mulher virtuosa sim, eu vou esperar para namorar no tempo certo, eu vou fazer a vontade do meu pai, eu não vou andar conforme o mundo, eu não vou me amoldar a Ele, porque eu não tenho nada do mundo e Ele não tem nada de mim. Tudo que eu sou vem do meu Pai, não tem a ver com esse mundo sujo e caído. Eu pareço com o meu Pai, eu falo como meu Pai, eu ando como meu Pai. Eu não tenho nada desse mundo. É tempo, queridos, de um posicionamento radical. Deixa de ser meia boca em nome de Jesus. Você vai perder amigos, você vai perder. Você vai ser criticado, você vai ser perseguido. É o tempo, querido. Passou do tempo da gente ser perseguido por causa de Jesus. Eu vou me posicionar.
Queira as pessoas ou não, eu vou me posicionar, eu não vou ceder. Agora, por que você se preocupa? Eu e você, nós nos preocupamos em dar satisfação para o mundo. Eu me preocupo com o que eu não sei quem está pensando, com o que o outro está pensando. E eu não me preocupo com o que Deus pensa ao meu respeito. Aquele que me amou primeiro, aquele que me deu a vida, aquele que me conhece desde antes do ventre da minha mãe. True Life, acorda, True Life. Jovens, acordem, vocês são dinamite pura nesse mundo. Satanás está oprimindo vocês com depressão, com um monte de coisa, porque vocês não estão reconciliados com o Pai. Satanás está abusando de vocês, sabe por quê? Porque ele sabe que um jovem convertido, cheio do Espírito Santo, vai lá no inferno e pega um monte de gente dele. Ele quer você oprimido. Ele quer você toda sensual, mostrando o seu corpo. É isso que ele quer. Ele quer os meninos pegando geral e arquibancada, dando em cima das meninas mesmo, dentro da igreja. É isso que ele quer. Porque ele não quer que você saia da igreja. Ele quer que você fique na igreja, mas desviado aqui dentro. Tá ótimo você aqui dentro, não vivendo de verdade o que você precisa viver, eu e você. É tempo de nos reconciliarmos. A igreja de Jesus precisa se reconciliar com Ele. Os jovens precisam viver de forma radical. Flavinha, eu vou ser apedrejado, amém. Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Eu vou andar sozinho, eu tenho Pai, eu tenho Filho e eu tenho o Espírito Santo. E a palavra dele diz que eu nunca, mesmo que a minha mãe e o meu pai me abandone, eu não ficarei só. Decida o que você quer da sua vida. Deus não vai decidir por você. Eu não posso decidir por você. O pastor Djalma, o pastor John, ninguém pode decidir por você. Você precisa dizer de quem você é. De Deus, de Jesus ou de Genésio. Não dá, gente, para a gente ficar andando dividido, porque o muro já é do diabo. Eu quero ler aqui um versículo para finalizar. Não sei nem se eu estou no tempo, se eu saio do tempo, enfim. Eu creio que estamos vivendo esse tempo para voltarmos para o Pai. O que só é possível porque Jesus aceitou exercer o ministério da reconciliação. E o fez com extremo louvor. Queridos, outro dia um pregador falou uma coisa muito forte, que eu fiquei assim até impactada. Ele apontou assim dentro da igreja. E ele falou, aqui tem 2 tipos de pessoas, dentro da igreja, 2 tipos de pessoas. Metade vai para o céu e metade vai para o inferno. Nossa, uau, que pesado. Mas queridos, se nós não nos convertermos de verdade, entenda uma coisa, religião, pertencer a uma igreja, vestir uma roupa, uma camiseta tipo essa minha, servir na igreja, ter dons, isso não vai levar você para o céu. O que leva a gente para o céu é ser reconciliado com o Pai. E Jesus já fez isso por mim e já fez por você. Agora é a decisão que você tem que fazer agora. Eu vou viver de oba-oba. Eu vou viver com as pernas tremendo. Eu vou viver instável. Ou eu vou viver o evangelho que realmente me cobra uma posição. E quando você está diante do Pai, quando você está com o Pai, você se parece com Ele. Então, pecar não é aquele peso. Você não faz as coisas por peso. Você não faz as coisas com medo de ir para o inferno. Você faz as coisas porque você tem prazer com o Pai.
O Benício fica atrás do Roberto. Roberto está sentado ali, ele vai atrás e olha. Pai, o que você está fazendo? Roberto está vendo televisão. Que programa que você está vendo? Roberto vai consertar um negócio dentro de casa. Ele senta do lado. Pai, o que você está fazendo? Desfrutando da presença do Pai. Como eu e você vamos dizer não para o mundo se a gente não se enche dele? Vai prevalecer Adão, gente. Se eu não me encher de Jesus, vai prevalecer Adão. Não tem outra. Não tem outra opção. Oh, Jesus, nós precisamos tanto voltar para você. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos dar mais uma chance. De novo, o Senhor está nos reconciliando com Ele, igreja. Isso aqui não foi parado. O mundo não foi parado por causa da pandemia. O mundo foi parado porque o mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. Eu não preciso de cura, de dinheiro. Eu preciso ser perdoada. Porque quando eu sou perdoada, todas as outras coisas vêm junto. Primeiro reino, e as outras coisas vêm atrás. A palavra diz que eu sou perseguida pelas outras coisas. A gente está perdendo muito tempo. Você às vezes pensa assim: Flavinha, minha vida está parada. Eu não consigo crescer. Eu não sei qual é o meu ministério. Cara, você primeiro precisa ser salvo para depois você pensar em ministério. O que adianta você salvar o mundo e perder a sua vida? Está escrito aqui na Bíblia. Ah, Flavinha, eu quero evangelizar. E a tua vida está toda lascada, toda destruída. Eu preciso ser salvo. Eu preciso me reconciliar com o Pai de novo. Eu preciso desfrutar da presença dEle. Esse mundo vai passar. Só que tem uma coisa, o que eu faço aqui agora, todas as minhas escolhas vão ecoar na eternidade. As minhas escolhas vão comigo para a eternidade. Elas não vão ficar aqui. Uma eternidade com o Pai, ou uma eternidade no inferno. Entenda, o que você fez no passado, a sua fé, a forma que você andava, não te assegura até o final. Existe um processo, existe um caminho que você vai precisar, que eu preciso trilhar, eu preciso caminhar até chegar no alvo. Como Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu insisto, eu quero muito isso. Agora não seja indiferente com a graça. Não seja indiferente com a cruz. Não seja indiferente com a cruz. Foi um preço tão alto. Foi um preço tão alto. Foi algo tão profundo. Porque Satanás queria peneirar a gente. Ele queria a gente para sempre no inferno. E Jesus se deu. Ele diz na palavra dele: eu me dei, eu quis. Ninguém tirou a minha vida. Eu dei porque eu quis. E eu a tomo quando eu quero também. Entenda, não tem a ver com você. Tem a ver com ele desde o princípio. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Foi sempre sobre ele. Você ore aí na sua casa, peça perdão, fala: Jesus, muda a minha cabeça, Jesus me recoloca no lugar, me recoloca no processo. Eu te peço perdão, eu andei vacilando, mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor me perdoa, eu sei que ainda há tempo, galera, ainda há tempo. Volta para o Senhor. Amém.